E aí, pessoas, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo muito bem, na paz do Senhor. E lembrando que temos que agradecer todos os dias. Agradecer porque está vivo, agradecer porque tem sua casa, agradecer a Deus. Então, hoje eu queria falar para vocês algo que vinha acontecendo comigo e algo que aconteceu, enfim. Algumas coisas na minha vida. Primeira coisa, tem um vídeo que eu postei há alguns meses, não sei se foi meses ou foi ano passado, falando sobre a minha condição de estar vivendo com anemia ferrativa. A minha anemia era bem séria, era falta de ferro no sangue, eu cheguei a tomar Noriporum, não cheguei a fazer transfusão de sangue, mas ela acarretava vários problemas físicos, emocionais, né? E interrompeu também várias situações assim, de trabalho, de convívio com outras pessoas. Eu descobri que eu estava com... Aliás, eu não descobri que eu tinha anemia, eu descobri que eu tinha um mioma em 2022. No mês de julho, mais ou menos, chegou a minha menstruação, veio muito forte, como nunca tinha acontecido antes, muito forte. Um fluxo de, escorrer assim pelas pernas, horrível. Eu fiquei super assustada, eu tava começando um emprego novo, então eu resolvi empurrar, né, deixar, viver com aquilo ali. E toda vida que eu ia menstruar era aquele sangueiro enorme. E eu ficava muito fraca, me sentia cansada o tempo todo. Comecei a esquecer, comecei a ficar depressiva e não sabia o que era. Procurei um médico, um dia que teve um fluxo assim muito intenso, que eu passei bem ruim mesmo. E o médico falou que provavelmente seria mioma. Aí passou um exame de sangue para ver como é que estava, se eu estava com anemia, e lá estava, altíssimo. Eu acho que não sei se fala assim, mas estava bastante sério. Eu comecei a tomar Noriporum, acho que foi uns 15 dias tomando Noriporum, alternados assim os dias, e melhorei, mas não fiquei boa. Aí fiz um exame de ultrassom e tava lá o mioma. E o meu médico disse que eu tinha que era melhor tirar tudo, o útero, fazer logo aquele negócio de tirar tudo pra evitar, sei lá, já que já ia mexer pra tirar o meu. Eu sempre tive muito medo de cirurgia, né? Quando eu tive a minha filha, como não era um neném, era uma coisa maravilhosa, era algo assim, eu não tive medo. E eu sempre dizia, não, se for pra ter um neném, eu poderia ir, mas pra fazer cirurgia, não quero tirar tudo. E fui deixando. E comecei a sentir muita ansiedade, ficar muito depressiva, muito cansada, não tinha vontade de fazer nada, eu chorava muito. E quando foi em 2024, eu tinha saído do emprego, né, fui desligada da empresa e fiquei em casa. Nesse meio tempo eu comecei a ficar muito triste. Mas lembrando um detalhe que eu não falei pra vocês, eu sempre estava em busca do Senhor, sabe? Eu estava frequentando a igreja nessa época, eu estava orando todos os dias, lendo a Bíblia, fazendo devocional, escutando louvor, buscando a Deus e pedindo ajuda a Ele, para que aquilo que eu estava sentindo, aquela tristeza, aquela falta de ânimo, aquele cansaço, fosse embora, né? E quando foi agora em 2025, aumentou muito, assim, mais ou menos em maio. Foi assim, em maio? Não, foi de março para abril. Ficou bem difícil. Eu não conseguia fazer nada em casa, não tinha vontade de fazer nada, não me concentrava em nada. E eu estava na igreja quando o pastor ele perguntou assim, olha só, o poder de uma palavra na vida de uma pessoa, o poder de algo assim que dá aquele start, porque Deus ele dá estratégias para você. Basta você estar pronto para receber. No meu caso não foi bem uma estratégia, mas foi assim, corda. O pastor perguntou, uma pergunta simples, que estava dentro do contexto do que ele estava falando naquele momento. Ele perguntou assim,
Quem que tem hobby? Aí ele falou, deu exemplo lá de hobby que a esposa tinha, que ele tinha, que os filhos tinham. Aí eu olhei pra minha filha e disse, qual é o hobby? Eu não tenho hobby. Fiquei pensando. Aí a minha filha, mãe, você gosta de ler e tudo, mas eu nem ler eu tava conseguindo. O negócio tava tão sério que nem a Bíblia eu tava mais conseguindo me concentrar. Aí, e chorando, aí teve um dia que eu tava com eu nem sabia que era ansiedade, tava com aquela sensação ruim, falta de ar, vontade de sair correndo, assim, sem saber o que fazer. E a minha prima foi assim, vai no posto e você tá tendo crise de ansiedade. Porque isso aí é crise de ansiedade. Ele vai te fazer as perguntas e você vai entender. E assim eu fiz. Fui até o posto aqui do município onde eu moro, no meu bairro. E falei que eu tava tendo essas sensações. Ela me pediu pra me aguardar e eu fui atendida no mesmo dia. Foi um ótimo atendimento, perfeito. O Dr. Max, maravilhoso, uma bênção na minha vida. E ele conversou comigo, me passou algumas informações, passou um medicamento. Ele disse, ó, esse medicamento não vai te agredir muito o organismo, mas ele vai demorar um pouquinho mais para fazer efeito. Você quer? Tá tão angustiado, se eu quero. Buzina. Aí eu comecei a tomar, né? E o remédio do dia, ele me deixava concentrado. O remédio da noite me ajudava a dormir. Me ajudava a dormir isso. Aí eu comecei a tomar, minha vida virou assim. Eu comecei a ter energia, eu comecei a me concentrar. Aí eu disse, vou procurar um hobby. Vou procurar um hobby pra mim. E ele também havia dito assim, procura algo pra tu fazer assim, pra estimular tua concentração, pra, assim, como diz aqui no Nordeste, aí vocês podem falar assim, pra desopilar, pra espairecer a mente. Minha mãe, ela faz crochê. E uma tia minha também. Muito bem. E eu sempre tentei, mas não consegui. Aí, eu disse, eu vou fazer crochê. Pedi a minha mãe uma lã e uma agulha. No final, eu coloco aqui as fotos dos primeiros trabalhos que eu fiz. Os projetos, como eu digo. Gente, eu desenvolvi muito bem. Eu fiquei tão feliz porque eu estava conseguindo me concentrar em alguma coisa. Voltei a ler, voltei a ouvir música, louvor, arrumar a casa, coisas básicas do dia a dia, que eu não conseguia. Aí, por quê? Porque eu estava com depressão e não sabia. Eu estava com ansiedade e não sabia. Foi a partir do momento que eu procurei ajuda que tudo mudou, sabe? Então eu comecei a fazer crochê, aquilo ali, sabe? Mudou assim de um jeito. Eu fiz tapete, eu fiz blusa, eu fiz uma capa pro sketchbook da minha filha, eu fiz uma roupinha pra botar na garrafa, deixa eu ver o que mais, fiz um coque pro cabelo dela, fiz uma tiara pra mim. O que eu mais fiz foi tapetes. Fiz um lindo, assim, vermelho, pra colocar no quarto dela quando estiver pronto. E a vida foi indo, foi fluindo. Em relação à intimidade, o meu esposo, que eu já nem tinha vontade, eu voltei a ter, assim, com mais frequência. E nisso tudo, quando você tá cuidando, não só da sua saúde física, mas da sua saúde mental, da sua vida, as coisas vão acontecendo. Seu corpo, ele começa a aceitar, começa a reagir. Onde eu quero chegar? Eu, aos 43 anos, em junho desse ano, julho, descobri que eu estava grávida aos 43 anos, de modo natural. Quando eu resolvi gravar esse vídeo é porque eu pesquisei vídeos de acordo com a minha idade, assim, de mamães, de gestantes, de gravidinhas, com 43 mais, e não achei. Agora eu estou com 44, eu soube que estava grávida com 43. Vou ter um neném com 44 anos, ainda não sei o que é. Estou com 17 semanas. Hoje é 13 de outubro. Isso, 13 de outubro. E o que eu queria dizer pra vocês é que, assim, a importância de você cuidar não só da mente, do espírito e do físico de vocês. O meu, no caso.
fez a minha vida mudar. Eu tinha tudo pra não engravidar, porque eu sou hipertensa, sou diabética, tenho mioma, mas estou grávida. E tá tudo bem, graças a Deus. Tô com uma pancinha bem linda. Na minha thumb do vídeo vocês já conseguem ver, né? Que eu já coloquei a foto gravidinha, que eu não tinha como colocar se eu fosse gravidinha. Enfim, espero que vocês gostem do vídeo, gostem desse relato, quer dizer, vou vir com mais coisas, trazer mais informações, sei lá, conversas. Eu não sei como vai ser, mas se esse vídeo foi legal pra vocês, se você gostou, deixa o like, me segue e uma coisa, bem sério, acredita em Deus. Se você um dia ser mãe ou ter um outro filho e tá difícil, não desespere, não se desapegue a Deus. Se for da vontade dele, com certeza vai acontecer, porque eu não imaginava que ia acontecer comigo. Depois de 13 anos, que eu me enfrentei em 13 anos, eu tô grávida de novo, aos 44 anos. Com todas essas comorbidades que eu falei pra vocês. E tá tudo bem. Porque Deus está acima de tudo. Então, Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo.